Gente, essa história é a seguinte. Daniel Mozinski, amigo e fotógrafo, que foi, inclusive, fez uma grande exposição ano passado aqui no Araxá. Eu pedi ao Daniel que fizesse uma indicação de um autor da América Latina. Ele mandou uma só, Leopoldo. Eu passei um e-mail só para o Leopoldo, e a gente tem a alegria de estar aqui com o Leopoldo, que vai compartilhar a experiência dele com a gente. Ao mesmo tempo, o seu livro, O Mesmo à Noite, tem uma relação direta com o trabalho do Bernardo. O Leopoldo fez a tradução do 9 Noites, né? Então, o Leopoldo manifestou o desejo de estar com o Bernardo. Mais um e-mail, e eu consegui essa tarefa difícil, que é trazer o Bernardo, que aceita poucos convites, para a gente uma alegria. Obrigado, Bernardo. Aceita poucos convites para atividades como essa. E, para mim, por essa e por todos os motivos, essa mesa é muito especial. Bem, aí eu queria pedir para o Bernardo fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas sobre o trabalho do Leopoldo. Depois o Leopoldo falar, pelo menos explicar ponto a ponto de como foi a tradução e se há influências na sua literatura do que você traduziu durante aproximadamente 7 horas. Então, a gente sai daqui amanhã cedo. Estou brincando, todas as palestras têm 50, 55 minutos, porque eu inventei essa história maluca de fazer evento de hora em hora, como se isso aqui fosse um congresso. Na próxima edição eu corrijo isso, eu juro. Não tem esse negócio de 1 hora, não. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Obrigado pelo convite. E não sei muito o que falar, talvez... Bom, eu posso começar falando... O que eu tinha pensado era falar um pouco do livro do Leopoldo, porque eu não sabia que tinha essa relação com o meu livro. Enfim, eu devo ao Leopoldo o livro ter saído, o 9 Noites ter saído na Argentina, ele que batalhou... Você conheceu o Leopoldo antes, né, em Paris? Eu conheci o Leopoldo em Paris e depois, não sei quanto tempo depois, ele apresentou o livro 9 Noites para um editor argentino, traduziu o livro e o livro foi publicado na Argentina. E desde então a gente nunca mais se falou. E, enfim, por coincidência, por acaso. E aí, quando me propuseram essa mesa, eu achei que seria legal, inclusive, falar do livro dele, porque é um livro muito bacana, que acabou de sair, que saiu há 1 ano, se chama Uma Mesma Noite. E é um livro incrível, porque... O problema é que eu não sei como falar, porque senão eu vou passar a noite inteira aqui falando sobre o livro. Então, acho que talvez eu devesse ser interrompido. Sim. Mas pode, né, Leopoldo? Posso? Pode, né? Posso contar a mesma história do outro ponto de vista, porque a verdade é que não nos conhecemos em Paris, senão em Biarritz. A gente percebe o que estou a dizer? Sim. Falo em espanhol, Tiago. Fala espanholês. Ok. Então, nos conhecemos em Biarritz, na França. Estávamos no mesmo festival de escritores. Eu comecei a ler 9 Noites, fiquei apaixonado pelo livro, apaixonado de uma maneira louca, sem saber por que me apaixonava tanto. E quando voltei a Buenos Aires, a primeira coisa que eu fiz foi ir para um editor e dizer: este livro é incrível. Ele ficou apaixonado também. Então, o editor me disse: vamos traduzi-lo vos. E traduzir é uma experiência muito pouco conhecida, mas pode ter uma intensidade fundamental na vida de um escritor. Eu morei no universo de 9 Noites quase um ano. E eu queria falar aqui não da uma influência literária do ponto de vista mais comum, não é? De como um livro influencia outro, porque acho que também não há influência direta de 9 Noites no meu romance. Mas é essa coisa misteriosa que a literatura gera literatura, um livro gera outro livro.
Se vocês se lembram do Nove Noites, o personagem central do Nove Noites é obsedido, é obsessionado com a vida de um antropólogo. Ele não sabe bem porque está tão apaixonado por o secreto. E depois, eu mesmo estive apaixonado por Nove Noites e não sabia por que me apaixonava. E eu creio que a literatura vai progressando assim, de autor em autor. Uno va buscando, uno siente ese amor por un texto, porque sabe que ese texto sabe de uno mismo, ¿no? Más de lo que uno puede decir. Eu sentia que o Nove Noites sabia mais de mim que eu mesmo, que tinha secretos. E então eu fiz essa experiência que foi muito importante para mim, conviver com o universo do romance de Bernardo Carvalho, mas também a experiência do estilo e do rigor de Bernardo. Vocês vão a ver que o tempo todo o Bernardo vai dizer não. Ele diz não o tempo todo, a todo. Mas o romance também é assim. É um romance que me exigia, a mim como escritor e como ser humano, no caer en respuestas fáciles. Yo siento que el libro de Bernardo es lo contrario de un libro de autoayuda. No ayuda nada. Simplemente te enfrenta con aquello que no podemos solucionar. Y cada vez que yo estaba en ese mundo y recurría o quería recurrir a una solución fácil, Bernardo me decía no. Os índios não são bons. Também a família não é boa. Então, para mim é um grande honor, uma grande honra. Eu queria dizer isso para Bernardo faz muitos anos. Como somos os dois somos muito loucos. Assim, os dois suponíamos que eu suponia que a ele não lhe havia gostado nada a tradução. Y él suponía que yo no quería volver a encontrarlo porque no me había gustado el libro. Y 10 años después pasa esto. Bueno, então tá. Bom, foi bom pelo menos ele falar da coisa da inocência dos índios, dele dizer que os índios são inocentes, eu dizer que não, porque eu acho que aí dá para fazer uma ponte entre os dois livros. Esse livro do Leopoldo é muito incrível, porque ele começa com um narrador voltando para casa, para uma cidade que fica do lado de Buenos Aires, que chama La Plata, e é um narrador voltando, um rapaz, pode ser ele, como um escritor, voltando para casa em La Plata, onde ele vive com a mãe, que é muito velha, e na volta ele vê uma cena acontecendo, um cara esperando outra pessoa chegar na esquina, enfim, uma situação que é uma situação muito sinistra ali. E a partir desse momento, ele começa, e isso é incrível porque ele carrega o leitor nisso. Esse livro é um livro que você não consegue largar quando você começa a ler. E ele consegue criar uma situação de terror absoluta, mas muito difusa, que envolve a casa e o bairro onde ele vive com a mãe. E é muito interessante porque eu só tinha lido um livro do Leopoldo antes desse, que se chama Inglaterra, e que se passa na Terra do Fogo, e que é como se fosse a origem da Tempestade do Shakespeare. E é como se os personagens do Shakespeare, um romance sobre os personagens do Shakespeare, mas na Terra onde eles de fato existiram. E ali tem uma espécie de uma invenção de tribos e de índios e não sei o que. Tem o Caliban da Tempestade do Shakespeare, que é o selvagem. E o Leopoldo ele idealiza ali uma situação em que existe uma crença, talvez, não sei, na inocência desses índios. Quer dizer, ele vê nos índios a possibilidade de uma inocência, de uma pureza, de alguma coisa, tem uma idealização daquele lugar, que é um lugar protegido, é um lugar onde ainda é possível haver inocência. E aí, nesse livro agora, o que acontece, que é muito interessante, é que a inocência está na casa. Então, é um livro que vai construindo o terror em volta da casa, e esse personagem que é o narrador, que precisa mais ou menos defender aquele lugar de inocência idealizada, talvez, mas de tudo que vem de fora.
E é incrível, porque você acaba sentindo o terror, esse terror que está do lado de fora, e você acaba reconhecendo na casa, no lar, esse lugar de proteção também. E é curioso porque no bairro, conforme a violência vai aumentando nessa cidade, na Argentina, e a Argentina agora recente, as pessoas vão começando a cercar suas casas e botando dispositivos de segurança, as casas começam a ficar totalmente protegidas e cercadas de grades por todos os lados. E aí você passa a viver junto com o narrador esse terror, essa ameaça que é uma ameaça externa, e a partir de um certo ponto, esse narrador se lembra de uma situação que ele viveu na época da ditadura militar argentina e que tem uma conexão com esse terror que vem de fora. Só que isso aí era na infância dele. E é uma coisa que acontece na vizinhança, é uma casa do lado, que enfim, os militares, os algozes, chegam ali para executar uma ação que vai se passar na casa ao lado da dele, e esse garoto presencia essa cena dessa invasão, e a invasão, na verdade, passa pela casa dele, que é esse lugar da inocência, em princípio, e graças ao pai dele, que é o pai que guia os militares, ou seja lá, que é a polícia, para chegar a essa casa ao lado, para dar uma passagem, fazer a passagem para eles, para a casa ao lado, onde eles estão querendo pegar uma pessoa. E o narrador, criança, nesse momento, na hora que ele está no meio dessa cena caótica, dramática, em que o pai está servindo um pouco de ajudante dos invasores, né, que estão invadindo esse lugar, que em princípio seria um lugar de inocência, de pureza e tudo mais, o narrador vai para o piano e começa a tocar piano. Estranhamente, sem nenhuma razão, ele vai e passa a tocar piano como se fosse uma maneira de não ver a cena do pai sendo, enfim, como se fosse um ajudante de ordens desses militares. E aí tem toda uma relação, um drama do narrador e do personagem com essa coisa do lar ter sido maculado, e ter sido maculado pela figura do pai também. Então tem como eu disse isso para ele detesta a psicanálise, mas é como se fosse um núcleo de piano, entendeu? Do filho tentando defender a mãe e defender aquela pureza do lar, e essa imagem do pai que é o traidor, né? Mas que traz a realidade, que deixa a realidade entrar dentro da casa, invadir a casa e macular, enfim, contaminar aquele lugar que seria um lugar da pureza, sei lá. E aí o que é super interessante é que tem um drama com o pai que vai indo aí daí para frente, uma espécie de uma vergonha e de um desprezo por aquela figura que entregou os vizinhos, né, as vizinhas no caso. E conforme o livro vai andando, você vai começando a perceber que há uma ambiguidade nisso aí, há uma ambiguidade nessa figura do pai, e que há uma identificação do menino com o pai, e que na cena da traição, que é essa cena em que o pai deixa a polícia entrar para chegar na casa ao lado, quando o menino toca o piano, essa cena de tocar o piano, na verdade, identifica o narrador que estava do lado da mãe, que era puro, com a traição do pai. Quer dizer, na verdade, é estranho, porque qualquer coisa que eu contar aqui, eu revelo muito do livro, mas essa cena de tocar piano denuncia a sexualidade do garoto, de alguma forma. E essa sexualidade do garoto para o menino é um trauma também, não é uma coisa fácil, tem uma dificuldade aí nessa sexualidade. E isso, de alguma forma, identifica o pai com o filho, quer dizer, os dois, de alguma forma, estão traindo alguma coisa e estão traindo aquela pureza do lar. E isso é super bonito, é incrível esse livro. E é um livro eletrizante ao mesmo tempo, porque você segue essa situação aí sem conseguir largar. E tem uma coisa que eu tinha pensado agora eu me perdi um pouco, mas é como se fosse uma narração que esconde, ao mesmo tempo que ela entrega, ela esconde, porque é como se ela tivesse horror do modelo absoluto da narração que entrega, né, que é o do depoimento, que na época era isso, né, a denúncia, o depoimento, a traição, então toda a narrativa
ela se dá mais ou menos revelando e escondendo, como se dizer as coisas fosse também uma traição. Então, isso é bonito no livro, é uma construção de um thriller, mas um thriller que ele próprio, você sente, porque tem coisas, por exemplo, não sei, mas o personagem poderia... Tem um mistério, o personagem começa a ficar obcecado com essa cena da infância que ele não consegue lembrar direito, é como se fosse uma zona obscura, uma espécie de um lapso de memória. E ele poderia perguntar para a mãe com quem ele vive, mas ele não pergunta, entendeu? Então, quer dizer, tem uma desculpa aí que é para não magoar a mãe, porque a mãe é muito velha, aquilo poderia ser muito traumático, mas há um monte de elementos na narrativa que, em vez de revelar, escondem. E ao mesmo tempo, é uma narrativa que está tentando revelar. Então, é como se fosse um discurso de oposição ao depoimento sob tortura, ao depoimento enfim, à traição, né? Então, acho que o livro joga... Isso tem a ver com Borges também, tem uma hora que tem uma citação de Borges, mas tem essa coisa do traidor, né? Então, o livro inteiro, ele trabalha com essa ideia de traição e revelação e sobretudo, desse lugar imaculado que é o lar. Como é que você defende esse lugar? Aí tem uma outra coisa interessante, porque tudo é ambíguo, né? Essa relação com o pai é ambígua, não sei o quê. E o rapaz, que é o narrador, ele é escritor. Então, ao mesmo tempo em que ele está tentando defender a casa e tornar a casa imaculada, para que o métier dele, enfim, a profissão dele se realize, para que ele seja um escritor, ele tem que entrar em contato com o mal. Ele não pode estar separado do mal, ele tem que entrar em contato com a experiência. Então, ao mesmo tempo em que ele tenta cercar a casa e proteger a mãe, e proteger aquele lugar que é um lugar da infância, um lugar da pureza, em princípio, ele tem que se contaminar para poder escrever o livro, entendeu? Então, a própria narrativa é uma narrativa de contaminação, é de se deixar contaminar. Então, tem um movimento que vai um pouco para frente, um pouco para trás. Então, ele quer se contaminar para poder descobrir o que aconteceu e, ao mesmo tempo, ele não quer se tocar naquele mal porque ele precisa manter o lar puro, né? E isso dá uma tensão para o livro incrível. E, enfim... Obrigado. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que talvez isso tenha a ver com o Nove Noites, que ambos os livros são livros que a narrativa, o próprio romance é a história dos bastidores de um romance, de como você faz um romance. Então, tanto nesse livro como no Nove Noites, os narradores contam a história de escrever um romance, como é escrever, ao mesmo tempo que eles estão escrevendo um romance, eles estão narrando como é escrever um romance, como se faz um romance, e quais os elementos, não só estilísticos, mas psicológicos, existenciais, entram nessa questão da construção de um romance, né? Então, eu não sei, eu acho que eu posso falar muito mais sobre o seu livro, tem um monte de coisa que... Ele tem direito de resposta agora. Ok. Muchas gracias. Nunca había pensado en esas interpretaciones, muy interesante. No podía ser de otra manera. Posso contar a história real das duas coisas que geraram o romance. Eu voltava para casa uma noite, no ano 2009, eu vi coisas muito raras, às 2h da manhã, às 4h, não sei. Vi um cara, como ele, muito raro, me meti para casa e ao dia seguinte, com os outros vecinos, falando muito baixinho, nos dimos cuenta de que había habido un asalto en una casa vecina, que el asalto había sido hecho por la propia policía. ¿Se entiende? Ficamos apavorados porque a propia policía de la provincia de Buenos Aires asaltó esa casa. Pero lo que más me impresionó a mí es que en esa casa, 35 años antes, no ano 77, a polícia também da ditadura tinha entrado para tirar uma pessoa, para sequestrar uma pessoa. E eu era a única pessoa no bairro que podia saber isso,
porque os velhos são muito velhos e não se lembram ou estão mortos, e os jovens não sabem. Então, eu era o único testigo de que na mesma casa, com os mesmos métodos, 35 anos depois, a polícia continuava fazendo a coisa. Então, é um planteio sobre a memória. Como é que esses policiais aprenderam a fazer a mesma coisa? Como é que os vizinhos começaram a identificar eles mesmos, não? Essa é uma coisa. E a outra história, que é verdadeira, é que no ano 2005, eu estava a ler um romance que chama-se O Silêncio de Kind, protagonizado por uma pianista. É um romance muito dramático, também de uma argentina. E a protagonista do romance tem uma irmã desaparecida, sequestrada por los militares. Ela mora na Itália, creio, na França, e de pronto volta para a Argentina para dar um concerto em um teatro muito importante, o Teatro Colón, e a gente diz, bom, a traidora que vem aqui a tocar para os militares. E o secreto que ela tem, a secreta intenção que ela tem é tocar para os militares, para poder quedar-se a sós com eles e perguntar onde é que está a minha irmã. Há uma cena muito tensa, muito bem feita. Ela começa a tocar perante os militares e desmaia. Por a tensão é tanta que desmaia no concerto. E quando eu estava lendo isso, e a protagonista desmaiou, eu disse, meu Deus, eu fiz a mesma coisa. Eu toquei o piano diante da polícia. Eu tinha esquecido completamente isso. Foi uma noite quando eu tinha 12 anos, a polícia entrou por mi casa, como se cuenta en la novela, para buscar a una chica vecina que vivía. Mi madre fue retenida en la calle. A mi padre lo obligaron a ir cuarto por cuarto, prendiendo la luz y abriendo las cosas. Y a mí me dejaron con un tipo que tenía un arma enorme en el piano, al lado del piano. Y mi reacción fue, yo estaba estudiando cuando llegaron, estaba estudiando el piano, estaba tocando las primeras cosas, tenía 12 años, algo de Bach creo que era. Mi primera reacción fue seguir tocando. Y yo creo que olvidé esa escena porque era tan confusa. Y cuando me acordé, digo, uy, alguna vez tendría que escribir una novela sobre un chico que cuando llega la policía se pone a tocar el piano. Porque uno, como demuestra Bernardo, no escribe lo que sabe, escribe para saber, escribe para entender. Sería muy aburrida la literatura que escribe lo que ya sabe. Cuando pasó el asalto, bueno, reuní las dos cosas e hice que el mismo personaje empezara a investigar en su pasado cómo había sido posible tener esa reacción. Por otro lado, cuando recordé esa escena tan dramática, empecé a hacer tests o pruebas con mis amigos. Y mis amigos me daban las interpretaciones más disparatadas. Mis amigos me decían, no, tú tocaste el piano porque tenías muchísimo miedo. Y yo decía, no me lembro de ter tido medo. No me lembro. Acho que não é isso. Otro me decía, claro, tú fuiste un cómplice, querías gustarle al tipo. Yo decía, acho que não. Entonces, para entender lo que uno hace cuando escribe o toca el piano, es que escribí esa novela. Bem, uma pergunta. Vocês utilizam na criação dos seus romances fatos reais ou a lembrança, a memória, o que passou por vocês é determinante na hora de decidir o mais difícil, né? Que é aquela ideia que conduz o romance? Bom, eu acho que ele acabou de dizer, né? Quer dizer,
o livro dele, o Nove Noites tem a ver com isso também, mas o livro dele tem muito a ver com isso. É uma memória que ela só acaba se realizando pela ficção, né? Então eu acho que tem nesse livro aqui claramente tem flashes de memória, né? Tem fragmentos de memória, mas cujo sentido não está dado, quer dizer, o sentido precisa ser investigado de alguma forma, e essa investigação ela não se dá por uma investigação real de um jornalista, né? Ela se dá ao contrário. Nove Noites, eu acho que é a mesma coisa, se dá por meio da ficção, né? Quer dizer, a ficção é que cria acaba dando sentido para esse lugar aí, entendeu? Então, quer dizer, na verdade, esse livro aqui não é uma autobiografia dele, do momento que ele tocou piano, ou que invadiram a casa da vizinha, mas eu acho que ele consegue chegar a um sentido que é maior, talvez, do que esse sentido que seria o sentido simples do que realmente aconteceu, né? Talvez o que aconteceu tenha sido menos interessante do que o sentido que ele consegue através do livro, né? Só para dar um exemplo, o negócio do Nove Noites, o Nove Noites é um livro que trata de um antropólogo que se suicidou no Brasil, e eu, na vida real, eu descobri isso por um artigo de jornal e fiquei apaixonado por esse personagem, e como se eu tivesse apaixonado por um morto, mas de fato apaixonado, que é obcecado por aquilo. E eu comecei atrás foi uma busca desvairada. Eu só fazia isso, quer dizer, eu tive outras coisas para fazer durante o dia, mas na hora que eu podia, eu voltava para essa obsessão, para essa pesquisa e tudo mais. Só que chegou um momento em que não tinha o que fazer ali, porque, na verdade, o que eu queria descobrir é por que ele tinha se suicidado. E essa é uma pergunta que não tem resposta em nenhum suicídio. Ninguém nunca sabe por que as pessoas se suicidam. A não ser que você se suicide também, mas também não vai ser o mesmo suicídio, não vão ser as mesmas razões. Então, quer dizer, o suicídio não tem solução para quem fica. Então, quer dizer, essa busca ela já estava fadada ao fracasso desde o início. E é óbvio que eu posso ser burro, mas não tanto para não entender isso. Então, quer dizer, é como se eu tivesse me imbuído de uma espécie de uma cegueira, e eu acho que isso também tem aqui. Para que a narrativa se dê, para que o romance ocorra, você precisa se cegar, de certa forma, em relação a algumas coisas que você não pode ver. Então, eu não podia ver que é óbvio que não tem solução para o suicídio, né? Então, fui indo, investigando, como um cara totalmente obcecado, só que cheguei num muro, uma coisa que agora não tem mais para onde ir, não tem mais o que investigar, a investigação se esgotou. E aí, nessa hora, curiosamente, o que surgiu, eu falei, bom, então agora eu tenho que resolver esse caso pela ficção, tenho que resolver isso aqui pelo romance. Mas nessa hora em que eu resolvi que eu resolveria a investigação pelo romance, o que surgiu foi a autobiografia. Então é como se a autobiografia tivesse associada à ficção, como se a memória fosse mentira. Então isso é interessante, tem muita ambiguidade nisso aí, quer dizer, na hora que eu precisei da ficção, o que veio não foi ficção, foi o meu passado, o que eu acho que eu vivi. Então, quer dizer, a minha história, na verdade, ela apareceu como ficção no livro. E eu acho que é a mesma coisa no Leopoldo, de formas diferentes, enfim, mas tem isso, quer dizer, de repente parece que a memória e ficção estão intimamente ligadas, né? Quer dizer, e a própria memória, essa ideia que a gente tem de memória é um artifício, né? Quer dizer, essa ideia da construção quer dizer, a memória deve ser um elemento que é fundamental, porque senão a gente não existiria. Mas essa ideia da memória como narrativa, né, da memória como relato, né, como fazendo sentido, isso aí só vem pela ficção, né? Isso aí não existe quer dizer, a gente vive momentos, porque a gente tem um mecanismo que retrospectivamente faz a gente acreditar que aquilo ali tem um sentido narrativo, mas não tem, de fato, né? Quer dizer, então eu acho que, eu não me lembro mais qual foi a sua pergunta, mas era justamente para dizer que eu acho que a investigação no romance, quer dizer, na verdade é menos a questão de dados reais do que como você lida como a ficção vai se
se imiscuindo nesse lugar para criar um sentido para isso que parece realidade, enfim. Sí, 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 tal cual. En mi caso hay dos cosas. Eu tuve muito cuidado de hacer algo muy antiguo, que es hacerle creer al lector que todo era verdad. Pero en este caso, para que el lector sintiera que podía haber estado en mi lugar o en el lugar del protagonista. Es decir, si a Leopoldo Brizuela le pasó eso y no es tan diferente de mí mismo, ¿qué hubiera hecho yo? ¿No? Porque la gente tiende a pensar, bueno, esto le pasó a alguien y a mí nunca me hubiera pasado. Y a mí me interesaba que el lector sintiera eso, sintiera que podía haber estado en el lugar de él y del padre y que hubiera sido lo más perturbador. Pero por otro lado, yo quise trabajar con material real. Me fascinaba la idea de trabajar con material real. Estaba hablando del año 76, cuando yo tenía 12 años, y quería hacer eso. Después de décadas de escuchar relatos sobre la dictadura, testimonios, películas, todo lo que ustedes se pueden imaginar, yo me fascinaba trabajar preguntándome, bueno, pero ¿qué me acuerdo yo? Que tenía 12 años. Entonces trabajé solo con eso, con imágenes, con historias que me contaban en esa época. Y la gente me preguntaba, a partir de lo que dice Bernardo, me preguntaba, bueno, pero si trabajaste, por supuesto inventé personajes. La gente me preguntaba mucho, si todo es real, ¿por qué no escribiste una crónica? Y lo cierto es que, como decía Bernardo, me hubiera aburrido, yo no soy cronista, pero la novela produce sentido en las 2 o 3 partes que no son reales, ¿no? Hay 2 o 3 partes claves que son puro invento y que creo que revelan la esencia de lo que yo viví, no lo real. Puedo contar cuáles son las 2 partes muy brevemente. En un momento, el personaje, eso no es verdad, empieza a investigar y se pone en peligro. Y un policía sale del auto y le dice, cuidado, porque estás sospechado. Vos estás sospechado, ten cuidado. Estar sospechado es una cosa que no existe en el idioma español. Me surgió ahí, un segundo antes de escribirlo, no sabía que el policía le iba a decir, cuidado, estás sospechado. Y yo creo que eso es la revelación de lo que el personaje siente. Y después, hacia el final, hay un sueño que es totalmente inventado, que es la esencia de la novela. O sea, yo escribí con material real para que la ficción le diera el sentido a esa experiencia real. Lo que sí puedo decir con respecto a Nove Noites, que fue una experiencia muy intensa, también escribir la novela fue una experiencia muy intensa que me dejó en otro lado. Cuando uno escribe verdaderamente creo que cambia la relación con esa experiencia y ahora uno es otra persona que aquella que empezó a escribirla. Alguma pergunta? Sim, Humberto Werneck. Peraí. Por que você fez logo essa pergunta? Com tanta pergunta para fazer. O livro dele esgotou. Esgotou. Todos os seres humanos do Brasil compraram. Inclusive vieram para cá uns 20, 30 exemplares. Não, o seu eu já vou roubar. Não vai oferecer. Aí, inclusive, alguns gaiatos decidiram comprar os livros antes. Então, o Bernardo não tem nem o que autografar lá fora. Olha que mico. Culpa sua. Okay. Entendeu? Fernanda, cadê o microfone? O Sérgio Abrantes quer fazer uma pergunta ali atrás. Não tem não? Então, Humberto. Uma pergunta que seja pergunta, Humberto. Eu acho, mas eu já respondi. Certo. E eu, como leitor, quero saber se eu vou poder ler esse livro.
Acho que o livro não existe em edição eletrônica, acho que sim, não sei. Eu não sei muito das editoras, não sei o que. A editora foi vendida, não sei o que. A Alfaguara foi vendida para Alfaguara foi vendida Penguin. para o Random, não sei o que, Então, qual é o um destino do livro. processo de transferência. Realmente eu não sei responder essa pergunta, muito menos o autor. Que lástima. A editora disse que sim. Respondeu essas perguntas. É o que veio para cá. Entendeu? Tem alguma outra pergunta ali? Atrás? Ali, aquela senhora à direita. Boa noite, como é que você chama? Helena. Helena, boa noite. Boa noite. Traduzir, vale para os dois, traduzir é muito mais difícil do que escrever o próprio livro? Acho que escrever é uma coisa tão apaixonante que uno não sabe se é difícil ou não. Para mim, não sei se é difícil ou é fácil. Sei que não é fácil. Se escrever é fácil, em algum sentido, não. Escrever literatura, traduzir literatura é muito difícil. Eu estive a traduzir agora um ensaio de um francês que fazia pom, assim, ia muito rápido. E eu falava para o Bernardo o difícil da decisão, por exemplo, do tom, que é uma coisa indefinível, muito estranha, misteriosa. Mas a primeira frase do Nove Noites é: isso é para quando você vier. Uma frase em aparência banal, mas tem uma desesperação, uma angústia, que eu tive que fazer muitas, só com essa frase, muitos ensaios, muitas tentativas, para que essa mesma desesperação fosse percebida em espanhol. Esto es para cuando usted venga, es una frase banal. Uno tiene que buscar el tono y traducir literatura es muy complejo, no por traducir simplemente las palabras, sino por todas las elecciones que hay que hacer alrededor de la literatura, ¿no? Bernardo? Sem querer desprezar a tradução, eu acho incrível a tradução, acho dificílimo, mas eu acho que não tem termos de comparação entre uma coisa e outra, porque eu acho que, para mim, eu não sei se eu vou me fazer entender, a tradução é como se fosse um trabalho manual. É estranho isso dizer, é como se não fosse um trabalho intelectual, mas não tem nenhum desprezo nisso, não, porque eu acho incrível e acho que a literatura, sobretudo hoje no mundo globalizado, depende muito da tradução. Mas, por exemplo, quando você escreve um romance, se você você vai traduzir depois, é um alívio, é uma espécie de um descanso. É como se sua cabeça fosse posta num modo automático e você conseguisse ser guiado ali, quer dizer, metade do trabalho está feito para você a priori, quer dizer, você vai seguir, é como se o texto já tivesse pronto e você tivesse só que ir moldando aquele negócio e transformando aquele texto numa outra coisa. E eu acho que, eu não sei, sei lá, agora vem uma imagem como se assim, escrever um livro fosse pintura e a tradução fosse um desenho, sabe? Tem alguma coisa que me parece, não é bem isso, mas tem alguma coisa que me parece que não é que é apaziguador também, mas é uma forma de descansar da literatura você traduzir. E é uma forma como se sua cabeça, seu modo de pensar, de raciocinar, de escrever, fosse desligado e você entrasse numa espécie de um... A gente vinha falando aqui com a Marina Colassani de entrar num trilho de uma outra pessoa. Isso é muito bom, porque você, embora seja um esforço incrível, um trabalho incrível, o trilho está lá. E você só precisa se encaixar naquele trilho e seguir naquele trilho. Mas o trilho está feito. E quando você escreve um romance, é como se você tivesse que montar o trilho você mesmo. Você vai pôr a história de madeira, você vai pôr enfim, o trilho do trem, você vai construir a ferrovia, né? E eu acho que tem uma diferença muito grande nesse negócio aí. E não é que é mais fácil, mas é menos cansativo traduzir, embora seja muito desgastante também, entendeu? Não sei. Mas sim, o que eu pensei que teria que haver dito é que
tengo la suerte, no soy un traductor, soy un traductor profesional, pero solo de libros que elijo, que amo mucho. No conozco el trabajo de traducir un libro que no me guste. Y cuando elegí traducir un Nove Noites, que es un libro que amé profundamente, era como decir, lo voy a leer mejor que nadie, porque en algún sentido nadie lee tan profundamente como un traductor. Entonces, así como tú tenías la idea de que ibas a saber por qué Will Quain se suicidó, yo tenía la idea de que traduciendo la historia de Will Quain ibas a ver por qué no sé qué. Pero es un trabajo también de mucha pasión y que te cambia, en algún sentido, escribir una novela es querer cambiar uno mismo, no el mundo, sino uno mismo, querer solucionar una angustia. Y en este sentido también fue lo mismo. Yo quería meterme, tener la experiencia de 9 noches hasta el final, la experiencia de Will Quain, que es dramática, que es la experiencia del no, la experiencia del narrador, que es la experiencia del no, para cambiar. Y uno no es la misma persona cuando traduce o escribe de esa manera. Ok. Mais alguma pergunta, gente? Havia outra ali? Tudo bem. Bernardo, se tivesse que resumir, vocês dois, em palavras simples, em um livro bastante simples, como seria escrever um romance? Como seria escrever um romance? Se você tivesse que criar dizer para alguém essa pergunta de forma simples, como escrever um romance? Como escrever? Bom, eu não sei, porque no meu caso, um romance é diferente do outro e o modo de escrever um romance é totalmente diferente do outro. Então, entre os meus próprios livros, eu não poderia te dar uma definição que pudesse dar conta de todos, né? Eu escrevi cada romance de um jeito, dependendo da situação, das circunstâncias, do porquê. Houve romances que eu tive que reescrever mais de 20 vezes, outros que eu escrevi de uma tacada, não, mentira, mas enfim, que não precisei reescrever 20 vezes. E tudo tem a ver com cada romance pede uma forma, entendeu? O 9 Noites, por exemplo, é um romance que conta como se escreve um romance. As iniciais, por exemplo. As iniciais, eu não me lembro direito, mas foi num momento em que eu estava escrevendo, faz parte de uma espécie de uma trilogia, se eu posso dizer assim, que eram romances que tinham duas partes e a segunda parte contradizia a primeira. Era sempre assim, como se fosse um romance, uma estrutura espelhada em que uma parte era positiva e outra parte era negativa. E o Iniciais é o segundo livro que eu já tinha feito uma vez, então, na verdade, eu já estava mais ou menos numa espécie de uma inércia ali daquele primeiro livro, que é o Teatro, que eu fiz desse jeito e aí, de repente, resolvi fazer de novo um outro livro também daquele jeito. Então, quer dizer, é como se aquilo ali já estivesse seguindo num movimento que já tinha sido inaugurado num romance anterior. Então, sei lá, acho que depende do livro, né? Não tem... Bom, e aí depende, sei lá, ainda mais falando de outros autores, quer dizer, cada autor escreve de um jeito. O que eu acho que é maravilhoso no romance, como gênero literário, é que ele te permite uma liberdade que dificilmente você encontra em outro gênero. Quer dizer, tem uma espécie de uma flexibilidade, de uma porosidade ali que mais ou menos cabe tudo. É como se você pudesse tudo com aquilo. E isso é maravilhoso, porque é como se fosse um projeto de vida, entendeu? Cada livro é um projeto de vida. E isso, não sei para o Leopoldo, mas para mim faz sentido. De repente, minha vida ganha sentido com aquilo. E sem aquilo, minha vida perde completamente o sentido. Então, é como se eu tivesse, por meio dos romances, procurando uma forma de dar sentido para estar vivo, entendeu? Então, e nesse sentido, quer dizer, o fato deles não se repetirem não é gratuito, entendeu? Porque seria, quer dizer, uma vida terrível se fosse uma vida de
pura repetição e fórmulas e tudo mais, né? E que se você pudesse resumir em uma frase. Então, acho que tem a ver, acho que o gênero romance tem a ver com essa... Bom, tudo tem a ver com isso, né? Tudo que a gente faz na vida é para dar sentido, né? Para uma coisa que não tem sentido nenhum. Mas isso fica muito claro no romance, entendeu? É um projeto de longo prazo, quer dizer, um negócio que você faz, é um projeto de vida, você faz para chegar um pouco mais além, né? Então, sei lá, não tem fórmula. Não, essa pergunta que consejo darías a un joven novelista, nunca la respondía. No, me parece imposible, me parece pretencioso responder así. Pero hace poco me di cuenta que sí me daría consejos a mí. ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué no tengo que volver a hacer? Y ese consejo que me doy a mí mismo es exactamente lo que decía Bernardo, que es una persona muy valiente, y es no ceder a las demandas de los demás, a lo que los demás quieren. Porque los demás solo quieren que uno se repita, ¿no? Si escribes una novela y la novela gustó, bueno, quiere que escribas otra igual. A veces por motivos impuros, que es para ganar el mismo dinero que ganaron con lo anterior. A veces por motivos más puros, porque alguien te admira de una manera que quiere que escribas lo mismo. Pero escribir lo mismo, primero que es lo más aburrido que se puede imaginar. Escribir aburrido es lo más deshonesto que uno puede imaginar. Si uno escribe aburrido, para un público me parece que es el colmo de la deshonestidad. Y hay que tener, creo yo, la valentía de dejar, como decía Bernardo, que cada novela elija su propia forma, tener la humildad de retroceder y empezar de vuelta como si fuera una nueva novela, como si fuera un nuevo escritor, y no ceder a los demás. En esta época yo creo que es mucho más difícil, y me preocupa, no ceder a las demandas de los demás. Se escribe mucho más que cuando empezamos a escribir, yo creo, para los demás, para el blog, para el editor, para lo que van a decir los otros, para la internet en donde estamos conectados. Y yo confío mucho en esa frase maravillosa de Hannah Arendt que dice: la poesía no es el diálogo del yo con el otro, sino el diálogo del yo con el yo. El poema dialoga con el otro, pero no uno quando escreve. Isso eu creio. Gente, muito obrigado. Leopoldo, Bernardo, obrigado, gente.